Oi, minha deusa, filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa oração, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração continue alcançando você todos os dias. Filha, quando a noite avança e o corpo começa a relaxar, a mente perde a rigidez do dia. É nesse momento, aquilo que foi empurrado para o fundo retorna com mais clareza. Afrodite atua exatamente nesse espaço em que o pensamento já não se sustenta na distração. Não é esforço, é permissão. Que ao apagar das luzes, ele sinta um vazio específico. Não um vazio de solidão, mas a ausência de algo que fazia sentido. Que ele se lembre do tom da voz, da energia compartilhada, da sensação de estar diante de alguém que não precisava provar nada para existir. Essas memórias não surgem por escolha. Elas emergem quando a vigilância cai. Afrodite conduz o pensamento dele para o que foi vivido sem excesso, sem ruído, sem desgaste, para o que não foi dramatizado, para o que ficou guardado justamente porque não foi forçado. O que é verdadeiro não precisa ser lembrado o dia inteiro para existir. Ele retorna quando encontra silêncio. Enquanto isso, filha, você não acompanha esse movimento com ansiedade. Você não observa o relógio. Você não projeta o amanhã. Você se mantém no corpo, na respiração, no presente. O campo responde quando a mulher deixa de vigiar o resultado. Afrodite reorganiza agora o espaço interno onde ele tenta se convencer de que seguiu em frente, que superou, que resolveu. À noite, essas narrativas perdem força. A mente cansa de sustentar versões que não são totalmente verdadeiras, e o coração encontra brechas para se manifestar. Que nesse momento de recolhimento, ele sinta vontade de revisitar o que foi deixado incompleto, não para resolver imediatamente, mas para reconhecer que algo ali não se dissolveu. Reconhecer que a ausência dela ainda ocupa espaço. Filha, perceba como você não precisa estar presente para ser lembrada. O vínculo real não depende de contato constante. Ele se manifesta quando o controle cede, quando o corpo relaxa, quando a noite se impõe. Afrodite toca agora o ponto onde o pensamento dele começa a circular em torno da mesma lembrança, não como obsessão, mas como constatação silenciosa. Algo foi vivido, algo marcou, algo permanece. Enquanto isso acontece, você não se movimenta, não interpreta, não tira conclusões. Você sustenta a própria presença. O recolhimento feminino não é espera, é alinhamento. E esse alinhamento altera todo o campo. Que antes do sono, ele sinta uma leve inquietação. Não desconforto, mas uma percepção. Algo ficou pendente, algo não se encerrou. E essa percepção não pede ação imediata. Ela pede maturação. Afrodite não cria impulsos precipitados. Ela cria consciência lenta. Aquela que se instala e não se desfaz ao acordar. Que permanece nos dias seguintes. Que acompanha o pensamento mesmo quando o cotidiano retorna. Filha, enquanto a noite avança, permita que o corpo afunde no descanso. Se os olhos quiserem fechar, deixe. Se o pensamento diminuir, não segure. A oração continua atuando mesmo quando você não escuta cada palavra. Afrodite trabalha no intervalo entre o consciente e o inconsciente, onde as defesas estão baixas, onde a verdade encontra espaço, onde a lembrança não precisa ser chamada. Que ele adormeça com essa sensação sutil de que algo importante não foi esquecido. Que acorde com a impressão de que o pensamento retornou sem aviso. Esse é o movimento natural quando existe vínculo real. Você não acompanha. Você não interfere. Você permanece. Filha, há um momento da noite em que o corpo já está imóvel, mas a mente ainda percorre lembranças. Afrodite age exatamente aí. Quando o cansaço impede a racionalização excessiva e aquilo que foi sentido encontra espaço para subir à superfície. Não como drama, como reconhecimento silencioso. Que ele se lembre não apenas do que foi dito, mas do que foi vivido. Da sensação de estar com alguém que não exigia esforço para existir. Da naturalidade da presença. Do vínculo que não precisava ser explicado. Essas memórias não desaparecem porque não foram construídas na urgência. Afrodite conduz agora o pensamento dele para o que foi simples e verdadeiro. Para aquilo que não cansava. Para aquilo que não exigia performance. Quando a mente tenta substituir, o corpo compara. E o corpo reconhece o que foi autêntico. Enquanto isso, filha, você não se move. Você não aguarda. Você não se prende ao resultado. O recolhimento feminino não é passividade, é estabilidade interna. Quando você se mantém inteira, o campo começa a se ajustar sem ruído. Que ele perceba, ao longo da noite, que a ausência dela não foi preenchida. Não porque faltam pessoas, mas porque falta ressonância. Nem toda presença ocupa o mesmo lugar. Nem todo vínculo toca da mesma forma.
Afrodite atua agora no ponto onde ele tenta se convencer de que seguiu em frente, que resolveu, que não há mais nada ali. Mas o corpo sabe. O corpo reconhece o que foi significativo. E à noite, o corpo fala mais alto que a mente. Que ele sinta vontade de revisitar internamente aquilo que foi interrompido. Não como arrependimento, mas como consciência. Algo não se encerrou. Algo ficou em aberto. E essa percepção não pede resposta imediata. Ela apenas se instala. Filha, confie nesse movimento lento. O que amadurece na quietude é mais estável do que o que nasce da pressa. Você não precisa provocar lembranças. Elas emergem quando não são convocadas. Afrodite toca agora o espaço onde ele sente falta da energia, não apenas da pessoa, da forma como ele se sentia ao redor dela, da sensação de estar mais presente, mais vivo, mais alinhado. Esse tipo de lembrança não se apaga porque não depende de circunstância. Enquanto ele repousa, algo se reorganiza. Enquanto você descansa, algo se move. O campo responde quando não é observado de perto. O amor verdadeiro não se manifesta sob vigilância. Permita que a noite siga seu curso. Não busque sinais amanhã. Não tente interpretar comportamentos. O que está sendo trabalhado agora pertence ao tempo interno, não ao relógio externo. Afrodite permanece atuando mesmo quando a consciência diminui, mesmo quando o sono chega, mesmo quando a mente solta. Nada se perde nesse intervalo. Pelo contrário, é aí que o essencial se assenta. Filha, permaneça. Essa oração continua agindo no ritmo da noite. Filha, existe um ponto da noite em que o pensamento já não corre, apenas permanece. Afrodite age nesse espaço suspenso, onde nada é decidido e nada é exigido. É ali que o sentimento se revela com mais honestidade, porque não precisa se defender. Que ele sinta nesse intervalo silencioso que a ausência dela não é ruído, é presença invertida. Algo que ocupa espaço justamente porque não está ali. E essa percepção não provoca ação imediata, provoca verdade. A verdade de que nem tudo foi esquecido. A verdade de que algo ainda ressoa. Afrodite permite que ele perceba que o tempo não apagou o essencial. Apenas afastou o superficial. O que ficou é o que realmente importava. E isso não se dissolve com distrações, nem com tentativas de seguir em frente sem integração. Enquanto isso, filha, você permanece inteira no seu próprio silêncio. Não esperando retorno, mas sustentando alinhamento. O campo responde quando a mulher não se abandona para ser escolhida. A lembrança surge quando não é solicitada. Que ele adormeça com essa sensação leve e persistente. Não inquieta, mas clara. Algo ali ainda existe. Algo ali merece atenção. Essa sensação o acompanha além da noite. Atravessa o despertar e se mantém discreta ao longo do dia. Afrodite não cria urgência. Ela cria constância. O que precisa se mover amadurece primeiro por dentro. E quando amadurece, encontra caminho sem conflito. Permaneça agora nesse ritmo tranquilo. Nada precisa acontecer além do que já está em curso. A noite sustenta. O campo trabalha. E você permanece no seu centro. Filha, quando a noite se aprofunda, existe um momento em que o silêncio deixa de ser vazio e se torna revelador. Afrodite atua exatamente aí. Quando o mundo externo já não exige nada e o interno começa a se manifestar com mais honestidade. Não é nostalgia, é reconhecimento. Que ele perceba nesse estado mais lento que aquilo que tentou racionalizar durante o dia não se sustenta da mesma forma à noite. Que as justificativas percam força. Que as distrações deixem de funcionar. Que a mente, cansada de sustentar versões, permita que o sentir emerja sem filtro. Afrodite conduz o pensamento dele para o que foi vivido de forma íntegra. Não apenas para momentos específicos, mas para a sensação geral de vínculo. Para a forma como ele se sentia ao lado dela. Para o estado interno que surgia quando estava presente. Esse tipo de memória não depende de fatos. Depende de experiência emocional. Enquanto isso, filha, você não acompanha esse processo com expectativa. Você não observa. Você não calcula. Você não se posiciona como quem aguarda um retorno. Você permanece no seu próprio eixo. E essa permanência cria contraste. Onde antes havia acesso fácil, agora há ausência consciente. Onde antes havia previsibilidade, agora há espaço. Que ele perceba que algo essencial mudou não fora, mas dentro dela. Que a energia que antes estava disponível agora está recolhida. Não como defesa, mas como alinhamento. E esse alinhamento reorganiza todo o campo relacional, mesmo sem contato. Afrodite age agora no ponto em que ele sente falta da troca silenciosa, da presença que não exigia esforço, da conexão que não precisava ser explicada. Que ele perceba que outras experiências não produzem o mesmo efeito interno. Não porque sejam ruins, mas porque não são equivalentes.
Filha, compreenda que o desejo amadurece quando não é alimentado pela ansiedade. Ele cresce no intervalo, ele se fortalece na pausa. Ele se organiza quando a mulher não se desloca para ser escolhida, mas permanece inteira onde está. Que ele sinta, ao longo da noite, uma vontade sutil de revisitar o que ficou suspenso. Não como impulso, como consciência. Uma percepção tranquila de que algo não se encerrou. E essa percepção não se dissipa ao acordar. Ela permanece como fundo emocional. Afrodite não apressa desfechos. Ela prepara terreno. O que nasce desse preparo não vem carregado de conflito. Vem com clareza, vem com maturidade, vem com vontade real de movimento. Enquanto ele atravessa esse processo interno, você segue vivendo, dormindo, acordando, cuidando de si. Não como estratégia, mas como postura. O campo responde à mulher que não se abandona enquanto espera. Permaneça agora nesse estado de presença tranquila. Não há nada para observar. Não há nada para confirmar. O que está sendo trabalhado pertence ao tempo invisível, não ao tempo da expectativa. Afrodite sustenta esse campo com firmeza silenciosa. Nada aqui é perdido. Nada aqui é em vão. Tudo segue em reorganização. Eu permaneço no meu centro. Eu não corro atrás do que é verdadeiro. O que sente por mim não se apaga. O que é real encontra caminho até mim. Eu confio no tempo. Eu confio no movimento invisível. O amor responde à minha presença. Afrodite sela agora este campo com suavidade e firmeza. O que foi ativado permanece em reorganização. O que precisa amadurecer segue em curso. Nada do que é verdadeiro se perde. Filha, permaneça alinhada. O tempo trabalha a favor do que é real. Está selado. Está sustentado. Assim permanece.